Fala galera, esse é mais um vídeo do canal Homens ao Máximo e nesse vídeo eu vou trazer novamente e mais uma vez indicação de livros para agregar conhecimento à vida de vocês, mas principalmente para formar homens melhores e homens realmente ao máximo, homens que a semelhança do Senhor Jesus sejam homens sábios e inteligentes. E a indicação de hoje, eita, a indicação de hoje é desse livrinho aqui, fininho, da editora Monergismo, bastante objetivo na sua proposta, chamado Política e Púlpito, O que Deus Requer, do Dr. Jeffrey Ventrella. É um livro sobre política e qual a relação da fé cristã ou da igreja, ou mais propriamente dos pastores e do púlpito, com a questão da política. É um livro muito interessante porque o editor, né, faz algumas críticas em relação ao governo do PT, por exemplo, e o autor do livro, o Jeffrey, ele fala sobre a relação que existe entre púlpito e política, sobre questões, por exemplo, a Bíblia fala sobre política? Sim, fala, e de maneira bastante objetiva e clara. A política deve ter lugar na igreja? A gente deve falar sobre política no púlpito da igreja? Sim, deve. E é mostrado isso com alguns exemplos bíblicos. Apesar de ser um livro fininho, é um livro objetivo. Ele dá os exemplos bíblicos, ele dá uma resposta bíblica a questões como essas que eu falei para vocês, bem como ele fala sobre por que e como os pastores devem tratar sobre política em nossas igrejas. O autor também ele fala sobre uma lei que foi criada lá nos Estados Unidos, a emenda Johnson, que causou, ou de certa forma acabou proibindo, ou censurando, ou limitando a liberdade de pastores lá nos Estados Unidos de falar contra ou a favor de determinado partido político, de determinado candidato, de determinada lei ou assunto político. Muitas igrejas se limitaram ou se calaram por conta dessa lei. Aqui no Brasil a gente não tem atualmente alguma coisa desse nível, né? A não ser na questão do período de eleições, que é proibido se fazer, lançar algum candidato ou dar espaço para que algum candidato fale nas igrejas, né? Existe isso, infelizmente. Mas é aquela coisa, o autor fala sobre a importância de falarmos sobre política, de ensinarmos o que a Bíblia diz, o que Deus tem a dizer. Tanto que aqui na parte de trás do livro é dito o que Deus requer. O que Deus requer de nossos púlpitos, que todo pecado e impiedade seja condenado, incluindo os da esfera pública. Esse é o padrão legado a nós pelos arautos do Deus triuno, tanto no Antigo, através dos profetas, como no Novo Testamento, através de alguns profetas, através dos apóstolos e através dos diversos servos de Deus, da igreja de Atos, né? E desse período inicial da igreja. Essa é uma conclusão inescapável da cosmovisão cristã, a única lente verdadeira para analisarmos tudo e todos. Nada menos que isso pode fazer jus ao modelo divinamente inspirado, seguido por Paulo e revelado a nós, anunciar todo o conselho de Deus. Atos 20 e 27. É interessante que, hoje em dia muitos pastores se limitam a falar somente sobre família ou sobre qualquer assunto que gira em torno de família, de casamento, de filhos e coisas desse tipo. Ou mesmo questões apologéticas, questões evangelísticas, mas se omitem em falar, em ensinar e em dizer tudo o que a Bíblia diz sobre tudo. Sim, a Bíblia fala sobre política e sim, infelizmente, grande parte dos pastores aqui do nosso país se omitem de falar a respeito do assunto, bem como de condenar posições, posturas, leis e candidatos que têm agendas contrárias à palavra de Deus, e também de elogiarem e destacarem iniciativas, trabalhos, leis e candidatos que ressaltam aquilo que a palavra de Deus é favorável, aquilo que a palavra de Deus ensina e concorda. Então, eu indico, principalmente para pastores, seminaristas e líderes cristãos, mas indico também de maneira geral para todo homem cristão que leia esse livro, estudar e se informar e aprender sobre política,
também é ser homem de verdade, também é exercer a masculinidade de acordo com a Bíblia. Então fica essa indicação de livro para vocês. Se puderem, adquiram esse livro e presenteiem os pastores de vocês, os líderes de suas igrejas. Até mais, até o próximo vídeo. Deixem um like aí, comentem também, indiquem livros para a gente fazer indicação aqui, resenha, comentários, enfim. Compartilhem esse vídeo e fiquem na paz.